Gil Daltro, MC de Salvador e o produtor inglês Yellow Point lançaram recentemente o EP Subversivo. Daltro trocou uma ideia com Bocada Forte, você confere aqui no Fragmentos BF. You know where the fuck we at? I know, do you? I know where we are. This what you want? Is it what you want? I thought you wanted to draw. Isn't that what you said? Draw? Yeah. Paint? Yeah. What the fuck is that gonna get me? That shit about to put food on my fucking mom's table? Huh? That shit gonna pay the fucking bills? Contra tudo, contra todos, disposto, espírito roto, projeto piloto, desde garoto, esqueça a vida dos outros. Subterrâneo, rima de esgoto, louco, país fudido, baixo clero, miliciano entranhado no executivo. Mito em função do abismo social sinistro, entes queridos padecendo em meio ao genocídio. Espero que não falte guilhotina pra condenar os vassalos, os herdeiros de Carlota Joaquina. Vamos falar da faixa Guilhotina. Ela foi escrita sobre qual inspiração? Salve, meu mano, firmeza. Então, o seguinte, Guilhotina e todas as outras faixas, elas foram escritas depois que Diallo mandou os beats, né? Então, quando ele mandou os 5 beats, aí eu parei pra ir escrevendo as faixas. Salvo engano, Guilhotina foi a primeira que eu escrevi, assim, e que foi a que menos sofreu revisão depois que eu fiz uma primeira escrita do disco inteiro, né? E ela foi uma faixa assim que antes, já no beat, eu já tinha escolhido ela como primeira faixa do EP. Eu falei, essa aqui, isso é faixa de abertura. E eu acho que isso também motivou um pouco o tom da escrita da faixa, sabe? Eu gosto de pensar nos trampos assim, sempre ter uma primeira faixa mais contundente. Era da Psicose é sobre a realidade política atual. Até que ponto a ideia exagerada de prosperidade que muitos artistas passam em seus raps pode mostrar uma falta de sintonia com os nossos dias difíceis? Acho que a vibe do EP todo, embora ele transite assim por outras questões, né, de maneira atravessada assim, mas todo disco retrata um pouco do contexto político dos últimos anos aí, né, mais recentes, e em especial os acontecimentos desde da pandemia para cá, né, mas eu não queria que fosse algo restrito ao tema da pandemia em si, porque muitas outras coisas vão acontecendo em paralelo e coisas que seguem acontecendo no mundo desde sempre, né? Então, ela veio um pouco na inspiração do ódio de classe, que eu acho que tem faltado um pouco na maioria das composições, né? Que tem surgido atualmente, não só de rap, mas de vários outros gêneros, e que meio que lida um pouco com a ideia de festa, né, e curtição, que é legítimo, mas tipo, como se nada tivesse acontecendo em paralelo, sabe? Como se a gente não tivesse num processo político, especialmente no Brasil, né, proto-fascista, extremamente problemático, de ameaça das instituições, né, democráticas, e como se não tivesse pessoas ficando também cada vez mais ricas com isso, pessoas morrendo sem nenhuma necessidade, e descasos com a pandemia, enfim. Então essa é um pouco a vibe da música, e essa é a ideia de dar um recado, né? Tipo, é isso, já passou da hora de medidas mais enérgicas contra esse próprio fascismo que avança aí, né, no Brasil e a nível mundial, e toda a política de extermínio
tem sido emplacada pelo governo federal atualmente. Eu acho que a ideia não só exagerada, eu acho que a ideia distorcida de prosperidade, né? Do que representa a prosperidade, especialmente num mundo que caminha a passos largos assim para destruição do ponto de vista do que os homens estão fazendo, né, com o mundo, e não do mundo em si, né, enquanto né, esfera biológica, geológica e natural que a gente conhece, que com certeza vai dar um jeito, se a gente continuar agindo como praga, né, nesse mundo vai dar um jeito de acabar com a nossa vida. Mas eu acho que é bem isso, existe uma distorção, e eu entendo que a partir do momento que é possível acessar novas coisas, né, que historicamente foram negados, né, coisas, serviços, né, atenções que historicamente foram negadas, isso pode produzir, né, discursos que distorcem a maneira como a gente enxerga a realidade. Mas eu acho que é importante viver a vida, né? Então, a gente sabe, a gente só tem essa, é importante viver essa vida da forma mais plena que a gente consiga, mas eu acho que não dá pra se descolar da realidade como ela se apresenta, sabe? E a realidade é de um aprofundamento da miséria, de pessoas morrendo por conta da pandemia, pessoas que já vinham morrendo por conta da guerra às drogas, né? Injustiças que vinham ocorrendo em nome disso, em nome de um racismo estrutural também. E eu não sou da linha que gosta de dizer que, mesmo vindo do hardcore e do rap assim, eu não sou daqueles que gostam de dizer que um gênero musical tem que ser monotemático, né? Tem que tratar só dentro desse espectro aqui de temas, mas eu acho que é sempre importante estar com o pé nas duas coisas, né? Se é teu lifestyle, é importante estar com o pé no teu lifestyle, mas atento a todas as injustiças e incoerências que passam pela nossa vida, né? Que estão no nosso dia a dia, que estão no nosso cotidiano e que muitas vezes iludem e distorcem a nossa percepção disso também, né? Então é sempre necessário a gente estar buscando essa consciência de enxergar o mundo mais próximo do que ele se apresenta de fato, né? E não tentar buscar nosso espaço ou buscar mais recursos, né, financeiros, culturais, etc., para se assemelhar ao opressor, para se assemelhar a quem sempre negou isso pra gente, né? Então eu acho que é importante a gente acessar essas coisas para transformar essa realidade. E eu acho que isso tem faltado um pouco, né, na forma de agir de muitos dos MCs que estão na cena atualmente, em evidência, né? Aqueles que estão em evidência, que surfam hype e esquecem de um monte de outras coisas que acontecem. O inverno chegou mais cedo esse ano. Abri um tinto, tô castelando vários planos, queimando dor flor. Amanhã vou atrás da flor. Sou ateu, mas ando toda a vida na paz do Senhor, tentando praticar o desapego, coerência pra não se ver perdido no meio do enredo. A faixa Dona Flor tem uma viagem mais metafórica e remete a um clima mais ameno. Fala um pouco sobre essa parada aí. Então, essa na real foi uma das músicas para mim mais desafiadoras do disco, e no final se tornou, tá sendo minha favorita até o momento, tá ligado?
Mas assim, é muito massa que eu não escolhi nenhum dos beats, né? O Diálogos escolheu todos. Ele escolheu os 5 que ele mandou. E eu quis dialogar um pouco com a vibe que cada beat transmitia, né? Eu prefiro escrever em cima dos beats prontos já. E ela tem essa vibe metafórica, mas dialogando um pouco também com o que eu comentei antes. E é isso, eu acho, pelo menos eu tentei, né? Não sei se consegui com sucesso assim, mas tentar traçar uma linha no disco em que os temas vão dialogando entre si, né? E que tem uma certa trajetória assim, no disco. E a ideia de Dona Flor é justamente falar sobre essa necessidade dos momentos mais amenos e que a gente não precisa estar lidando sempre com aquela pegada mais dura do cotidiano. Tem espaço, né, para o momento de lazer, para o momento de sonho, de expectativa, né, de uma série de outras coisas, né, de cada sonho individual, mas isso não precisa ser a qualquer custo, não precisa ser de qualquer jeito, né? Essa é a ideia do Seis Elebre, Nós e Tartaruga, né? A gente não precisa dessa pressa, não precisa se diluir a qualquer custo para poder alcançar o que se busca, né? E é isso, e apesar de estar falando de vários momentos bons e expectativas boas assim também, no final ainda estamos sonhando com o Freddy Krueger, né? Ainda estamos tendo nossos pesadelos assim, ainda estamos de olho no que esses pesadelos representam. Yeah. They cover the bag with corruption that it's always been the ammo. Accountable for nothing, they pushing buttons. They got the ammo. In a world where currency is king, we see from far where the currents bring. They could chop off all the trees, but then the flowers grow back during spring. Exploiting the labor, putting the money in financial tax havens. Then they want us to hail them as royalty in our society. Fala um pouco sobre o que Napoleão da Legend rima na Pandora Papers. Em Pandora Papers, Napoleon tá um pouco na vibe da ideia que eu troco na música também. Eu escrevi a letra, mandei pra ele. Uma semana depois ele mandou a gravação dele, mandou a parte dele gravada. E é meio que falando um pouco sobre quem é o verdadeiro inimigo, né? Sobre os processos de corrupção ao redor do mundo, né? Em detrimento do bem-estar do povo, né? E falando também de como isso afeta o rap, né? Ele fala de como querem a gente rimando sobre drogas, né? Sobre pretos matando uns aos outros, né? Sobre lance das beats, né? E tudo mais. E como a gente acaba reproduzindo isso como entretenimento, enquanto os filhos da puta que comandam tudo ficam cada vez mais ricos e com cada vez mais poder, né, de agir sobre a nossa vida. Então ele vem meio que nessas linhas aí. Mas é muito importante que ele fala, né, em uma das linhas, de que eles podem cortar todas as árvores, mas as flores voltam na primavera. E isso eu acho que é algo muito importante de se ter em perspectiva. O time tá contente, vários projetos pra frente. Quem diria que nos olhava e chamavam de delinquente? Atrás vem gente, se não acompanha arrasta o carro. Os vagabundos das Américas nesse registro raro. Na faixa Registro Raro, o que você quer dizer com esse som não vai tocar no que eles chamam de mídia? Cara, então o lance da ideia de esse som não vai tocar no que eles chamam de mídia em registro raro é que a gente sabe que não faz música para encaixar no padrão da indústria, né? É um tipo de música que não vai tocar no padrão da indústria, não vai cair no gosto de quem comanda,
né, a indústria, aí seja ela, né, cultural, do entretenimento, televisiva, midiática, né, e tudo bem também, sabe? Porque esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é incomodar quem está nesses lugares. Então é meio que isso. É meio que essa a ideia. E aí por isso que é sempre importante a gente contar, né, com Bocada Forte, com outras mídias independentes que resistem, que né, apesar de todo o peso do aparato cultural que a gente tem no Brasil, no mundo, existem pessoas engajadas em fazer o corre contracultural, né? E fazer nossa voz ser ouvida também. Então é meio que essa ideia aí, dessa linha de registro raro. Firmeza, Gil. Valeu pela colaboração, né? A atenção que você deu à Bocada Forte e vamos ouvir o EP, né, não? Valeu o interesse e disposição, hein, meu velho. Carinho aí com o trampo, de verdade. Tamo junto aí, tô ansioso aí pra ler essa matéria. É nóis. Valeu, abração. You know where the fuck we at? I know, do you? I know where we are. This what you want? Is it what you want? I thought you wanted the drawer. Isn't that what you said? Draw? Yeah. Paint? Yeah. What the fuck is that gonna get me? That shit about to put food on my fucking mom's table? Huh? That shit gonna pay the fucking bills?